E é isso aí, meu povo, finalmente aí nós tivemos o final do AEW Full Gear, que na minha opinião foi um bom pay-per-view. Mas é aquilo, gente, apesar de eu ter gostado do pay-per-view, eu continuo achando que os pay-per-views da AEW são extremamente longos. E se eu fosse o Tony Khan, eu dava uma diminuída nisso aí pra poder ficar um pouquinho melhor pra gente poder assistir. Porque toda hora que a gente vai assistir esses pay-per-views, principalmente aqui no Brasil pra gente, fica quase que impossível assistir, porque termina muito, mas muito tarde. Se já lá nos Estados Unidos fica muito difícil assistir até uma certa hora, imagina a gente aqui no Brasil. Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Tivemos bons combates sim, várias trocas de cinturões. E como eu falei anteriormente pra vocês, foi um bom pay-per-view. Eu acho que aqui a gente, quando vai fazer alguma coisa pro YouTube, criar um conteúdo pra vocês falando da AEW, se eu ver que foi um pay-per-view ruim, é claro, eu vou falar que é ruim. E se for um bom pay-per-view, eu vou falar que é um bom pay-per-view. E a única coisa que me diferencia de vocês é porque eu crio conteúdo pro YouTube falando de luta livre, ao contrário de vocês que só assistem e aproveitam a programação, os pay-per-views. Eu tô aqui pra poder dissecar cada luta e trazer o mais mastigadinho possível para aquela galera que assistiu o pay-per-view, quer uma análise desse pay-per-view, ou para aquela pessoa também que não assistiu o pay-per-view e quer um resumo aí bem rápido do que aconteceu. Mas então, galera, chega de papo furado e vamos aí para a minha análise do pay-per-view AEW Full Gear de 2025. E começamos aí com a primeira luta do card, que começou no AEW Zero Hour, que é o kickoff da AEW, e depois se estendeu aí para a primeira luta do main card, e essa luta foi uma luta pelos cinturões de trios do Conselho Mundial de Lucha Libre. O El Sky Team, os campeões Místico, Máscara Dourada e Neon, vão definir os seus cinturões contra o Don Callis Family, o time de Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita e Hechicero. Então, gente, essa luta aí começou com uma ausência estranha, e essa ausência era de Kazuchika Okada, que não estava em lugar nenhum. Os Rios atacaram os campeões ainda na introdução, e mesmo estando em desvantagem numérica 3 contra 2, eles isolaram o Místico, prenderam o braço dele numa cadeira e basicamente tiraram ele da luta. Ele teve que ser levado aí para os bastidores enquanto o gongo soava pela segunda vez, marcando aí finalmente o reinício oficial da luta. E para quem não sabe, os parceiros do Místico eram Máscara Dourada e Neon, como eu falei anteriormente aqui na nossa introdução. Muitos de vocês não conhecem esses lutadores. Aí, galera, enquanto a ação tava rolando no ringue com muita luta aérea, Kazuchika Okada simplesmente chega dirigindo um carrão que eu não sei qual é o modelo daquele carro. Se alguém conhecer aí um modelo daquele carro, fala aí nos comentários, porque eu não faço ideia e eu não entendo nada, absolutamente nada de carro, zero. E ele entrou com aquele estilo de estrela, como se fosse o fodaralhão da luta, que pode chegar a qualquer momento, e foi exatamente isso que ele fez. E sem nenhuma pressa de ir pro ringue. E isso, é claro, meus amigos, irritou bastante o Konosuke Takeshita. Aí, quando finalmente ele decidiu aparecer, o Okada fez toda aquela entrada completa, não tava com pressa nenhuma, e bem na hora ali dos fogos de abertura do pay-per-view, como se estivessem roubando a cena de propósito, e como eu falei anteriormente, para irritar ainda mais o Konosuke Takeshita. Assim que ele entrou e o Takeshita ficaram ali cara a cara, o Hechicero, ele apareceu para tentar bancar o pacificador, e foi um momento até bastante engraçado a cara que o Hechicero fez. Mas aí, quando o Okada estendeu a mão dele para apertar a mão do Konosuke Takeshita, os dois iam apertar a mão, o que o Okada faz? Dá aquele dedo do meio na cara do Takeshita. E antes que eles pudessem se estapear, dar uma na cara do outro, os adversários eles voltaram a atacar. E foi nesse aí caos que o Místico retornou com aqueles seus golpes aéreos característicos. O Okada ele acabou interrompendo a contagem em cima do Takeshita e começou a bater nele do nada, tipo, do nada. Depois disso, a luta finalmente engrenou pro lado da galera do Conselho Mundial de Lucha Libre. O Místico então aplicou a La Mística, que é o seu finalizador, para derrotar o Hechicero. Então eles reteram os seus cinturões de trios do Conselho Mundial de Lucha Libre. Foi uma luta bem movimentada, na minha opinião, mas a história central ficou mesmo naquele embate entre o Okada e o Takeshita, que não vai demorar muito para os dois se enfrentarem na AEW, isso aí é questão de tempo. E agora, meus amigos, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é entre Darby Allin contra Pac. E bom, gente, essa foi a primeira luta oficial do card,
E o Darby Allin, ele teve aí uma entrada muito parecida e inspirada aí no Darkman, aquele personagem dos quadrinhos. Depois vocês dão uma pesquisada pra saber quem é. Ele tava aí todo enfaixado ali por causa daquele spot do fogo da semana passada, no Blood and Guts. Depois tivemos a entrada do Pac. Meus amigos, toda vez que aquela câmera ele volta ali pro Pac sentado na cadeira, com aquela luz ali vermelha em volta dele, cara, dá uma aura muito, mas muito de fodaralhão para o Pac. Eu tô gostando bastante. Eu queria ver muito mais do Pac numa carreira solo, sem ser com os Death Riders. O Pac, ele é um personagem bastante intenso, ele tem uma pegada muito parecida com o Ilya Dragunov, da WWE. É muita intensidade, é muita aura. Ele tem aquele estilo de badass muito grande em volta dele. Então eu queria que ele tivesse mais oportunidades solo. E que futuramente, aí, quem sabe, aí, conquistar o título mundial da AEW. Eu preciso ver mais do Pac, por favor, AEW. E essa luta, galera, começou com um bom duelo técnico que fazia sentido dentro da história. Depois daquela última violência, o Pac desafiou o Darby Allin para uma luta pura, sem apelar, sem armas, sem nada. Mas isso, é claro, isso durou pouco. O Pac aumentou ali um nível quando aplicou um press slam jogando o Darby Allin do apron direto pro chão. Ele arrancou aquelas bandagens do Darby Allin e esfregou nos ferimentos o queimado daquele spot na mesa. O Darby também sofreu um bump insano num slingshot, sendo jogado aí no corner e voando direto pra fora do ringue. Meus amigos, olha, vou te falar, que spot foi esse? Mesmo assim, o Darby Allin conseguiu reagir e continuou se arriscando, incluindo ali um missile dropkick bem louco pra fora do ringue. Pac então acabou contra-atacando o Coffin Drop, transformando em um German Suplex, perfeito. O Darby Allin sobreviveu a um lariato e a um brutalizer. Ele escapou do Black Arrow e ainda prendeu um Scorpion Deathlock, mas aí quem apareceu? Wheeler Yuta. Foi então que a distração acabou abrindo espaço para o Pac acertar o Darby Allin com bastão e roubar a vitória para os Death Riders. E a luta, gente, a luta foi bem legal, embora o final tenha sido aí um pouco fraco, na minha opinião, e com aquela energia um pouco cansada aí dos Death Riders. Na minha opinião, o que realmente fez a luta funcionar foram aqueles bumps insanos que o Darby Allin tomou para contar essa história. O cara simplesmente não tem amor nenhum pela sua vida, o cara é um verdadeiro psicopata. E eu espero do fundo do meu coração que um dia a gente não veja o pior nos rings da AEW relacionado ao Darby Allin, porque toda vez que a gente vê ele no ringue, ele parece querer infligir mais dano no seu corpo, e mais dano, e mais dano, e mais dano. Um dia, meus amigos, isso vai dar merda. E agora, meus amigos, nós vamos para a próxima luta da noite. E essa luta é uma 4-Way Tag Team Match. E as vencedoras dessa luta vão poder escolher a estipulação da semifinal aí no torneio inaugural pelos títulos de Tag Team femininos da AEW. As Timeless Love Bombs, o time de Timeless Toni Storm e Mina Shirakawa, vão enfrentar Babes of Wrath, Willow Nightingale e Holly Cameron, Sisters of Sin, Julia Hart e Sky Blue, e Megan Bayne e Marina Shafir. E bom, galera, a luta lá começou de vez quando Toni Storm foi pra cima de Marina Shafir, desencadeando uma briga generalizada. Megan Bayne e Marina Shafir até mostraram aí alguns bons momentos em dupla. Mas aí, gente, quando a Marina Shafir lutou sozinha, alguns golpes acabaram saindo meio errados. Gostei ali da Sky Blue entrando sozinha ali na luta, mostrando que ali ninguém tá realmente alinhado com ninguém. As Babes of Wrath receberam aí ótimas reações do público e, honestamente, eu acho que elas podiam aí ganhar uma chance como as primeiras campeãs. Mas é aquilo, os títulos devem ir para a Timeless Toni Storm e a Mina Shirakawa. E teve até um momento que a galera começou a cantar We Want Toni, enquanto a Holly Cameron ficava ali isolada no corner. A Mina Shirakawa teve ali um momento até bem legal, batendo aí nas duas Sisters of Sin ao mesmo tempo. Depois a gente teve ali uma sequência frenética, todo mundo acertando seus golpes característicos um atrás do outro. No final, Toni Storm derrotou Harley Cameron com Small Package, com mais ou menos 13 minutos de luta. Foi uma luta até que bem divertida, mas é o que eu falei com vocês aí nas minhas apostas e previsões para esse pay-per-view.
essa luta não precisava estar nesse pay-per-view, poderia muito bem estar no Collision ou no Dynamite, mas enfim, Timeless, Toni Storm e Mina Shirakawa são as vencedoras. Agora, gente, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta são pelos cinturões de Tag Team da AEW. O Brodido, o time de Bandido e Brody King vão definir os seus cinturões contra os desafiantes FTR, o time de Cash Wheeler e Dax Harwood. Depois daquele começo ali padrão de estudo entre as duas equipes, aí tivemos um momento em que o Bandido deu um body slam em Brody King em cima de Dax Harwood, e ficou até bastante legal. O FTR sempre fez aquele ótimo trabalho criando novas maneiras de fazer os momentos, de cortar aquele hot tag para serem bastante diferentes. Isso manteve essas partes das lutas bem frescas, pelo menos na minha opinião. Gostei também daquele Powerplex deles que acabou sendo interrompido, mas aí eles acharam outro jeito de executar e fizeram isso em cima de um contra-ataque do Shatter Machine, o que foi outra coisa que também ficou bastante legal. Aí teve aquele contragolpe do Tony Oneplex, do Bandido, que também funcionou muito bem, embora eu não tenha curtido o Cash Wheeler se levantando aí tão rápido depois de tomar um Shatter Machine. Eu acredito que o Tony Oneplex deveria te deixar ali no chão por um bom tempo, mas não foi isso que aconteceu. A luta ela entrou naquela fase de quase vitórias, golpe com cinturão, o Brodido aplicando ali o próprio Shatter Machine e mais, meus amigos, incluindo o próprio Bandido escapando de praticamente tudo, mas mal conseguindo ficar de pé. Então aí o Bandido ainda provocou o FTR com um gesto ali com a pistola característica que ele faz, mas acabou sendo derrotado pelo Shatter Machine, que é o finalizador do FTR. Tivemos novos campeões de duplas dentro da AEW, eu falo com vocês que foi uma luta excelente. Me arrisco a dizer até que foi a melhor luta de tag team do ano aí da AEW. E outra coisa que eu curti bastante também, que o Brodido ele deu uma certa injeção de vida a essa divisão morta de duplas da AEW, que agora parece que tá revivendo aos poucos. E agora eu tô bastante curioso para saber o que vai acontecer daqui para frente com esses cinturões no FTR. E agora, galera, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é uma Casino Gauntlet Match, e vai coroar o campeão inaugural do AEW National Championship. E é isso, galera, Bob Lashley é o número 1, enquanto Shelton Benjamin é o número 2. E bom, como vocês sabem, eles machucam pessoas. Porém, todavia, entretanto, eles mal conseguiram competir antes do cronômetro disparar para trazer o Ricochet. Ele até fez uma promo ali no caminho do ringue, permitindo aí que o The Man atacasse o Hurt Syndicate até deixá-los ali no chão por um bom tempo. O Ricochet ficou dançando ali no ringue até o Claudio Castagnoli entrar no número 4 e começar a chutar tudo pela frente. E olha, o Ricochet tentou aquele top suicida logo de cara no Claudio Castagnoli e acabou engolindo um uppercut brutal. Foi, ó, lindo de se ver. Daniel Garcia entrou em seguida, piorando ainda mais a vida do Ricochet. Ricochet aí conseguiu evitar um massacre do Hurt Syndicate só pra cair na pancadaria dos Death Riders e, cara, foi uma comédia pura. Tu saiu de tomar uma coça do Hurt Syndicate pra tomar uma coça dos Death Riders. Orange Cassidy acabou vindo depois, seguido de Wheeler Yuta. Kevin Knight entrou logo depois também, ajudando o Orange Cassidy naquele 3 contra 1 contra os Death Riders. Roderick Strong fez o mesmo. Ele limpou a casa até Mark Davis entrar na briga. E o cara, meus amigos, o cara é uma máquina. Ele tem um estilo bastante old school, não sei se vocês perceberam. Ele tem uma pegada muito de lutador dos anos 80, principalmente daqueles gaijins que lutavam no Japão. O Mike Bailey acabou entrando logo na sequência, levando o Jet Speed a trabalhar juntos, até os dois tentarem ali um pin ao mesmo tempo e acabarem se encarando. Daniel Garcia ali estava no meio de um sharpshooter, enquanto o Daddy Magic, Matt Menard, apareceu para se vingar dele. Ele perseguiu o Daniel Garcia pela plateia. O Hurt Syndicate acabou voltando ali para o ringue e aquela pancadaria recomeçou com gente voando para tudo que é lado. Ricochet acabou ficando sozinho com eles e acabou, claro, também tomando uma surra. Mas quando todo mundo ali estava caído, Ricochet entrou de fininho e acertou um Spirit Gun em Kevin Knight para poder vencer o título, e agora ele é o campeão inaugural do AEW National Championship. E bom, galera, vamos ser sinceros, né? Esse era o resultado que todo mundo estava esperando, já era algo esperado. Ricochet ele apanhou de todo mundo do início ao fim da luta, se escondeu e no final ele apareceu para poder vencer. Agora, teve uma coisa que me deixou bastante encucado,
foi essa questão do cinturão do National Championship ser exatamente uma cópia, ele é igual ao National Championship da NWA. Não sei se isso vai dar problema, não sei como é que vai ser daqui pra frente, se eles vão ser obrigados a trocar o estilo, o design desse cinturão. Não entendi por que eles resolveram fazer exatamente um cinturão igual o da NWA. Pra mim, eles iam fazer um design completamente diferente, mas eles resolveram ir por esse caminho. Talvez role algum processinho aí nesse caminho, eu não sei. Agora eu tô curioso também pra poder saber. Mesmo assim, foi um combate bastante divertido, pelo menos na minha opinião. Agora, galera, a nossa próxima luta da noite é uma No Holds Barred Match. Kyle O'Reilly contra Jon Moxley. E olha, Kyle O'Reilly foi o terceiro lutador a fazer Jon Moxley existir recentemente. E ainda fez Jon Moxley parecer um covarde enquanto isso acontecia. Sinceramente, ninguém esperava por isso, muito menos eu. Eu realmente não esperava. O combate ele começou de uma forma bastante rápida, com Kyle O'Reilly atacando rápido Jon Moxley e começando a luta em alta intensidade. E eu também gostei de como eles focaram aí no aspecto de No Holds Barred Match, mais do que uma luta hardcore tradicional, pelo menos no começo. Mesmo quando algo como um Full Nelson Slam foi aplicado, os comentaristas da IW destacaram que esse golpe é proibido em modalidades como o MMA. E é claro, gente, o Jon Moxley teve que apelar para aquele lado mais violento, aquele lado mais hardcore a lá Jon Moxley, trazendo um garfo para a luta e usando no rosto e no peito de Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly acabou apanhando feio com isso, mas acabou revidando com esse garfo e conseguiu a vantagem por um momento. Depois teve ali uma corrente entre a luta e Jon Moxley usou para poder aplicar aquele Bulldog Choke. Então, para poder escapar, Kyle O'Reilly esfaqueou a mão de Jon Moxley com o garfo, mas logo em seguida levou um Curb Stomp. Jon Moxley atacou o braço de Kyle O'Reilly, mas Kyle O'Reilly literalmente agarrou a própria bermuda para poder bloquear um Kimura, antes de reverter tudo isso para um Ankle Lock. Ele ajustou a posição, travou oficialmente aquela chave e fez Jon Moxley existir de novo. Pois é, Jon Moxley bateu novamente. E eu gostei bastante da luta, gente, gostei mesmo. Eles ali evitaram a pancadaria exagerada para esse tipo de estipulação que costuma ter, né? Essa luta costuma ter. Em vez disso, eles entregaram ali uma luta técnica e, para completar, mais uma boa vitória de Kyle O'Reilly, fazendo Jon Moxley desistir. Quando, teoricamente falando, né, o Jon Moxley era para ser o cara mais casca grossa da empresa, mas isso a gente não viu aqui. No final, parecia que o Jon Moxley ia aparecer, mostrar respeito pro Kyle O'Reilly depois da luta, mas logo em seguida atacou ele pelas costas e ainda ficou provocando, deixando claro que essa história entre os dois está longe de acabar. Fora também que Jon Moxley batendo mais uma vez, existindo mais uma vez aí na luta, a terceira vez que ele desiste, os Death Riders provavelmente vão ver ele como um líder fraco e talvez aí coloque ele para fora do grupo, pelo menos é o que eu acho que isso pode acontecer futuramente. E esse futuro talvez não esteja muito distante. Agora, meu povo, a próxima luta da noite é uma No Disqualification Match pelo cinturão da TNT da AEW. E essa luta é entre o campeão Kyle Fletcher, que vai defender o seu cinturão da TNT, contra o desafiante Mark Briscoe. E se Mark Briscoe perder essa luta, ele será obrigado a se juntar ao Don Callis Family. Gente, esses dois normalmente entregam bastante quando se enfrentam, e aqui não foi nem um pouco diferente. Não demorou nada para as armas começarem a aparecer na luta. Escadas de aço, cadeira de aço e até uma escada grande que já estava ali em uso nos primeiros 5 minutos. O Mark Briscoe acabou errando um Somersault Plancha e caiu de uma forma bem feia em cima de uma escada. E em menos de 10 minutos os dois já estavam sangrando, jorrando sangue para tudo que é lado, se jogando um na cabeça do outro e entregando ali uma tonelada de punição. Mark Briscoe começou a reagir mesmo depois de tomar um Dragon Suplex para fora do ringue, mas aí uma distração do Don Callis permitiu que o Kyle Fletcher derrubasse o Mark Briscoe do alto direto através de uma mesa. Aí dentro do ringue, o Kyle Fletcher jogou o Mark Briscoe por outra mesa no canto e ainda acertou um Last Ride, mas ainda não bastou. O Kyle Fletcher trouxe taxinhas para o combate, mas deu bastante errado. O Mark Briscoe reverteu e aplicou um Fisherman Buster em cima das taxinhas. E eles continuaram naqueles grandes golpes até que o Mark Briscoe trouxe uma mesa envolta em arame farpado. E Don Callis
passou para Kyle Fletcher a famosa chave de fenda da família. Kyle Fletcher conseguiu usá-la para furar ali o Mark Briscoe, mas mesmo assim escapou e encaixou 2 Brainbusters em cima das taxinhas. Depois disso, Kyle Fletcher posicionou a chave de fenda, atravessando ali o topo do corner para poder usá-la no próximo golpe, mas felizmente Mark Briscoe acabou bloqueando o Brainbuster. Kyle Fletcher também tentou mais uma vez, mas Mark Briscoe acabou resistindo, acertou um Razor's Edge e depois um J-Driller para poder vencer o combate e o cinturão da TNT da AEW, um momento incrível para Mark Briscoe. E eu sinceramente não esperava que isso fosse acontecer pelo menos agora, mas a AEW resolveu dar esse cinturão para o Mark Briscoe. E para mim, o Kyle Fletcher deveria ter continuado um pouco mais tempo com esse cinturão. Então a única coisa que eu consigo imaginar aí pro Kyle Fletcher é que agora ele pode seguir para coisas maiores, enquanto o Mark Briscoe conquista uma vitória gigante e gera um daqueles momentos que vão deixar o público bastante feliz. Eu achei a luta anterior deles um pouco melhor, levou uma certa vantagem, mas essa aqui também foi muito boa. Agora, galera, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é uma Trios Match, valendo $1 milhão. Os Young Bucks, o time de Matt Jackson e Nick Jackson, juntamente com Josh Alexander, vão enfrentar Kenny Omega e o Jurassic Express, o time de Jungle, Jack Perry e Luchasaurus. Desde o início ficou claro que essa história entre os Young Bucks e o Kenny Omega era o foco central dessa luta. Quando o Josh Alexander acertou Kenny Omega com um golpe sujo, os Young Bucks discutiram com seu parceiro. Kenny Omega machucou a perna logo no começo e vendeu isso bastante bem. Josh Alexander então aplicou um grande backbreaker no estilo Apron Move em um momento bem legal da luta, algo que eu não vejo com tanta frequência. Aí, infelizmente, quando eu tava assistindo o pay-per-view, acabou congelando tudo, eu não consegui assistir ao restante, e só quando voltou já tava no final da luta. Aí, gente, no final, o Beat e Trigger dos Young Bucks acabaram derrotando Jack Perry, e eles são os vencedores do prêmio de $1 milhão. E até o momento que eu assisti essa luta, a luta tava bem divertida, pena que ela congelou e eu não consegui ver o resto. No final, o Don Callis Family entrou no ringue para poder comemorar ali com os Young Bucks, que saíram do ringue com o dinheiro e com o Don Callis Family, porém a família acabou atacando o Kenny Omega e os Young Bucks ficaram divididos sobre ir embora ou ajudar o seu ex-amigo. Em vez disso, eles jogaram ali as bolsas com o dinheiro no chão e correram de volta para o ringue para ajudar o seu antigo parceiro. Eles limparam o ringue com a ajuda ali do Jurassic Express, com quem apertaram as mãos. Depois abraçaram Kenny Omega, reunindo-se com o seu velho amigo. O The Elite está de volta, meus amigos, agora é pra valer. E agora, gente, vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelo cinturão mundial feminino da AEW. A campeã Kris Statlander vai definir o seu cinturão contra a desafiante Mercedes Moné. E bom, gente, as duas primeiras lutas delas foram muito boas, e ambas vencidas por Mercedes Moné, mas por muito pouco. Mercedes Moné partiu para cima de Kris Statlander no suar do gongo, tentando derrubá-la logo de cara. A Kris Statlander pareceu que machucou o braço, que acabou freando o ritmo dela, e deu Mercedes Moné um alvo para melhorar o seu momento na luta. Mercedes Moné destruiu o braço e a mão dela no ringue, com Kris Statlander conseguindo alguns momentos de esperança para tentar reagir, mas Mercedes Moné sempre a um passo à frente. Em um momento que parecia que Mercedes Moné ia aplicar os Los Três Amigos de Ed Guerreiro, mas em vez disso fez incríveis 14, um para cada título dela. Kris Statlander finalmente encontrou uma brecha quando pegou Mercedes Moné no ar com um Blue Thunder Bomb do lado de fora. Statlander acertou um belly to belly e aplicou seu próprio crossface, mas o braço lesionado fez com que Mercedes escapasse. As duas então começaram a trocar near falls em sequências de pin, e o drama só aumentou. No fim, Kris Statlander pegou Mercedes Moné e acertou um Saturday Night Fever para reter o seu cinturão. Foi uma ótima luta, apesar da reação morna do público, e já era esperado. A duração do pay-per-view é muito grande. Uma hora o público acaba se cansando. E para ser sincero, eu não esperava aí uma vitória da Kris Statlander. Eu sinceramente achei de verdade que a Mercedes Moné ia conquistar mais um cinturão, mas tá aí. A Kris Statlander reteu seu cinturão e deram a vitória pra ela, o que sinceramente me surpreendeu demais. E agora, galera, nós vamos para o Main Event da noite, e essa luta é uma Steel Cage Match,
pelo cinturão mundial da AEW. O campeão Hangman Adam Page vai definir o seu cinturão contra o desafiante Samoa Joe. E, gente, a gente tava aí com, o quê? 2 minutos de luta, quando o Samoa Joe já tava sangrando. Aí, com 5 minutos de luta, Hangman também já tava sangrando. Então, basicamente, tudo dentro do padrão do resto do show, que é basicamente sangue, 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 sangue e sangue. O sangue praticamente já não é algo mais especial dentro dos rings da AEW, isso já há muito tempo. O cara dá um espirro lá dentro e já começa a sangrar. E bom, falando da luta, eles estavam trocando ali golpes bem violentos, até que o Shibata tentou interferir, mas acabou barrado por Eddie Kingston. Hangman Page, sem querer, acertou Samoa Joe e derrubou o árbitro. Foi então quando ele acertou o Deadeye, não tinha ninguém ali para poder fazer a contagem. Aí apareceu o Powerhouse Hobbs para poder arrebentar a corrente da porta com as suas próprias mãos, a lá Mark Henry. Hangman Page conseguiu resistir, derrubou o Powerhouse Hobbs e acertou um Buckshot Lariat, mas de novo sem o árbitro. Foi então que Hook apareceu para poder ajudar o juiz, mas ao invés disso, nocauteou o Hangman Adam Page com o cinturão e revelou uma camisa dos Ops, fazendo oficialmente o seu turn para o lado de Samoa Joe. Samoa Joe então aplicou o Muscle Buster em cima do cinturão e venceu o cinturão mundial da AEW pela segunda vez na sua carreira. Foi um main event bastante bagunçado, a luta nunca chegou a engrenar de verdade. E aquele final, bom, aquele final foi bastante fraco. Adoro o Samoa Joe, gosto muito, mas muito dele, ele é um excelente lutador tanto no mic quanto no ringue, mas não me convenceu. Aí durante a comemoração as luzes se apagaram e quando voltaram a galera ela vibrou bastante, mas a câmera não conseguiu captar o que estava rolando até que o telão mostrou uma casa pegando fogo e Prince Nana apareceu. Ele até tinha falado alguma coisa quando estava no escuro, mas percebeu que as luzes precisavam acender primeiro para ele falar novamente. A AEW foi lá e tentou fazer de novo, aí ele fez o certo e as coisas começaram a andar, mas foi um momento bastante esquisito. Aí foi então que Swerve Strickland retornou com uma nova música que eu já vou falar pra vocês que eu não gostei. Por favor, AEW, volte com a antiga música do Swerve Strickland, eu não gostei dessa, eu odiei essa aqui, mas você só escutou tocando aí no pay-per-view, você nem escutou direito não gostei, por favor, mudem e tragam a antiga. Ele entrou no ringue quando parecia que ele ia se juntar ali ao Samoa Joe, iria dar uma coça, continuar, chutar cachorro morto em cima ali do Hangman Adam Page. Ele acabou atacando todos os estudantes do The Ops Dojo. Ele praticamente parecia um sujeito invencível, como se fosse um verdadeiro super-herói. O que em alguns momentos pareceu algo meio besta, porque alguns dos estudantes, né, entre aspas, do The Ops Dojo, pareciam ali bonecos. Só estavam ali para tomar o golpe e sair do ringue. O pay-per-view termina com o Samoa Joe olhando para o ringue ali todo ensanguentado, vendo Hangman Adam Page e Swerve Strickland lado a lado com aquele olhar de vingança. Então assim chegamos no final da nossa análise do pay-per-view AEW Full Gear de 2025, mas agora galera eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse pay-per-view? Acharam bom? Acharam ruim? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, os comentários de vocês são muito importantes para o nosso canal. Então também não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!